Todos, sejam bem-vindos. Hoje é aniversário de Limeira, 193 anos. A gente tem que muito agradecer. Por algum motivo a gente veio parar aqui, não é? E como não há um por acaso, algum motivo tinha da gente poder ter a oportunidade de auxiliar no desenvolvimento desta cidade. Que muitos falam, não tem nada para fazer aqui, não sei o quê. Mas a gente tem muito que fazer aqui se a gente tiver boa vontade. A gente pode até, inclusive, aproveitar para divulgar as palavras de Jesus, como faz a Malô aqui na nossa cidade. E hoje ela vem continuar o capítulo 5, para aqueles que não sabem, uma vez por mês a Malô vem e está falando o Evangelho do começo até o fim. Então, nós estamos em mais uma parte do capítulo 5. E hoje, dos bem-aventurados os aflitos, ela falará sobre a felicidade não é deste mundo. Bom dia a todos. Sempre uma alegria estar com vocês. Eu agradeço sempre pela oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Comecemos as atividades desta manhã do nosso lado, né? Porque a espiritualidade já começa muito antes, com uma pequena prece para harmonizar o nosso mundo interior, os nossos pensamentos e as nossas emoções, com as boas vibrações que esta casa nos oferece. Senhor Jesus, mais uma vez, aqui nos encontramos, nos reunimos em Teu nome, na condição de necessitados do Teu amparo, da Tua misericórdia. Temos muito a agradecer, incluindo esta oportunidade maravilhosa de estarmos numa casa espírita, procurando compreender os teus ensinamentos e a tua vontade à luz do Espiritismo. Nós agradecemos e contamos com o amparo da equipe espiritual responsável pela assistência nesta manhã e que possamos ter momentos de muita paz e harmonia nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Não somente eu, viu, Érica? Aqui em Limeira, para a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita e procurar contribuir de alguma forma com a sua divulgação aqui em Limeira, mas você também e muitos outros que a gente vai encontrando e formando a nossa família espiritual. Graças a Deus. Mas eu costumo dizer que eu sou paulista, mas meu coração é mineiro. E se eu realmente fosse merecedora, eu teria reencarnado em Minas Gerais. Mas dessa vez eu tenho que passar pela experiência no estado de São Paulo, tá bom? Então vamos lá. Nós temos uma lista de instruções dos espíritos para tratar nesse capítulo 5. Eu comentei que alguns são mais extensos, outros são mais curtinhos, dá para a gente abordar, às vezes, 2 de uma só vez, ou aqueles que forem muito semelhantes, a gente cita só um trechinho e vamos para outro mais significativo. Esqueci de comentar no início, gente, agora em setembro, faz 2 anos que nós começamos essa tarefa com o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Leonardo, nesta casa, me proporciona sempre no 3º domingo de cada mês. Então, novamente, como a Érica falou, eu comecei, mas eu não sei se termino, porque a gente vai demorar uns bons par de anos, se Deus quiser, nessa tarefa. E vejam, passaram-se 2 anos e nós estamos no capítulo 5 ainda. Então, não sei se a tarefa de concluir ainda estará aos meus cuidados, mas enquanto Deus me der força e saúde, eu só tenho a agradecer de estar aqui com vocês, tá bom? E
o que mais me deixa feliz é que justamente em setembro, né, o mês em que se começa a primavera, é que esse trabalho teve início nesta casa. Pois bem, hoje nós vamos ver só um trechinho da mensagem O Mal e o Remédio, e vamos falar integralmente da mensagem A Felicidade Não É Deste Mundo. A primeira mensagem, O Mal e o Remédio, é de Santo Agostinho, que viveu em Hipona, na Argélia, África. E vejam que ele viveu no período do século de 354 a 430 depois de Cristo, foi justamente aquela transição em que o cristianismo perdia a sua simplicidade e tornava-se a religião oficial do Império Romano através de ordem do imperador Constantino. Então ele viveu justamente nessa transição em que aos poucos a mensagem primitiva de Jesus ia ficando em segundo plano. A mensagem dele, O Mal e o Remédio, começa de uma forma muito dura, onde ele pergunta: vocês pensam que a Terra é um paraíso de delícias? E a questão de pedir amparo à espiritualidade para que a gente possa se livrar do mal. Eu peguei só o finalzinho, que é o que realmente nos toca mais de perto nesse instante, mas claro, quem quiser a leitura na íntegra, é só pegar no Evangelho, nesse capítulo 5. Só que lembrando, o mal não é aquele que está do lado de fora da gente. O mal é aquele que ainda insiste em dominar dentro da gente. E o mal é sempre a ausência do bem. E ele diz: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Ou na teoria nós sabemos disso. Mas o que me chama a atenção nesse trechinho é justamente as últimas palavras dele. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé. O que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido pelas angústias da aflição. Ou seja, as angústias da aflição, as síndromes do pânico, a ansiedade, a revolta, as incertezas que todos nós temos e das quais sofremos, se devem a quê, gente? A falta de fé. Mas não é a fé numa crença, é uma fé apoiada numa base segura. Porque se nós tivéssemos de fato essa fé sólida, esclarecida, nós não teríamos, nem sofreríamos as angústias da aflição, as incertezas, que é isso que nos atormenta. Nós passaríamos por esses momentos de aflição, de dúvida, de medo, de ansiedade, com mais serenidade e com mais coragem. Então, o que ele fala aqui é exatamente o que nos acontece. Basta um pequeno instante. Olha, o instante é algo praticamente incomensurável na contagem do tempo. Basta um leve instante de dúvida, de incerteza causada pela nossa fé, que é muito vacilante, é muito oscilante, para que a gente sofra as aflições da vida. Né, gente? É exatamente o que nos acontece ainda. E aqui nós temos uma frase de Kardec que se encaixa no que ele está falando, no que Santo Agostinho diz. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Se nós apagarmos as luzes desse salão, instantaneamente ele fica em sombras.
se nós não nos aplicarmos ao bem, ou se não buscarmos o bem, o que é que se instala imediatamente? O mal. Que o mal é a ausência do bem. A sombra é a ausência da luz. Então, a ausência do bem em nós provoca as aflições na nossa vida. Continuando, Santo Agostinho diz: o Senhor apôs, ou seja, colocou o seu selo em todos os que nele creem. Aí quando eu leio essa frase assim, eba, ele sabe que eu acredito nele, então já estou carimbada. Ainda não. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. Montanhas do quê? De dificuldades, de desafios, montanhas de má vontade que ainda enfrentamos no nosso mundo material. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide, sob a sua proteção, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Aí eu concluí que ainda não faço parte disso, né? Porque a nossa fé, pelo menos no nosso caso, ainda passa por muitos momentos de vacilação. E ele conclui a sua mensagem dizendo: sua alma, ou seja, aquele que tem a fé por amparo, em todos os momentos da vida, se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Aqui é bem a sua característica por ter vivenciado os primórdios ali do catolicismo, esse modo dele se expressar. Mas o que ele está tentando passar para a gente é uma mensagem de ventura espiritual para aqueles que sofrerem, mantendo a fé inabalável. Ditosos, ou seja, felizes, os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, por Deus as cumulará de bem-aventuranças. Claro que é um prêmio a ser conquistado. E para vivenciar as bem-aventuranças, não é num mundo de expiações e provas, né, gente? Essa mensagem é de Paris, 1863, o que indica que ela foi obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigida por Kardec nessa cidade. A próxima mensagem, A Felicidade Não É Deste Mundo, foi assinada de autoria do cardeal Morlot. Claro que isso não é uma foto, né, é uma gravura. Ele era contemporâneo a Kardec e a expressão dele na gravura parece assim um homem duro, mas depois que a gente ler a mensagem, a gente vai descobrir que ele escreveu se dirigindo a nós paternalmente. A bondade dele tratando a nós como seus filhos. Então ele não era durão como a aparência parece mostrar, né? Pois bem, a primeira pergunta é: a felicidade não é deste mundo. De que mundo ele estava se referindo? Ao mundo material. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Quantas vezes a gente escuta os outros falando e a gente falando, né? Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, essas palavras são muito mais... Esse conceito de que a felicidade não é deste mundo é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. O livro de Eclesiastes, na Bíblia, pertence ao Antigo Testamento e é um dos livros de sabedoria que compõem o Antigo Testamento, cuja autoria é atribuída ao rei Salomão. São vários livros sapiensais, ou livros de sabedoria. Nós temos os Salmos, os Provérbios, as Lamentações, o livro de Jó, o Eclesiastes e o Eclesiástico. São vários livros
que constam do Antigo Testamento. Eu peguei 2 trechinhos para a gente verificar que realmente no Eclesiastes já se tratava sobre a questão da felicidade. No capítulo 3, versículo 12, a gente lê: sendo assim, compreendi é quem estava redigindo o texto, no caso, atribui-se ao rei Salomão, que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E no capítulo 6, versículo 6, e mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, viver 2 vezes 1000 anos são 2000 anos, para viver 2000 anos tem que reencarnar. Olha que coisa interessante. Sem provar a felicidade, não vão todos para o mesmo lugar? Ou seja, vamos desencarnar e vamos para a vida espiritual. Quer a vida seja repleta de felicidades mundanas ou não, nós vamos todos para a vida espiritual ao término da existência do corpo físico. Então, só 2 trechinhos, porque, na verdade, são muito lindas essas lições e essas colocações no Eclesiastes. Leon Denis, de novo, nosso querido e amado Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: as preocupações de ordem material restringem nossas percepções. O problema está aí. Eu fiz o ginásio. Alguém se lembra do ginasial? Hoje corresponde do 6º ao 9º ano, no Colégio São José. E a gente tinha aula de religião. E, claro, quem dava aula de religião eram as freiras. E eu me lembro dela, a irmã Guadalupe. E uma coleguinha perguntou para ela o que era a felicidade. Olha a resposta. A felicidade é o equilíbrio entre as necessidades do corpo e as necessidades da alma. Por que não somos felizes? Porque damos prioridade às necessidades do corpo. As preocupações de ordem material é que acabam desviando ou subestimando as nossas necessidades espirituais. E por restringir nossas percepções para a vida além da matéria, é que nós acabamos nos perdendo naquelas aflitivas situações onde a nossa fé tanto vacila. E, de novo, ele diz: a verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Mas é exatamente o que a gente não quer. Nós não queremos nos esquecer de nós mesmos. Muito pelo contrário, nós damos prioridade. Nós estamos sempre, as nossas necessidades devem estar sempre em primeiro lugar. Aquele que gira somente em torno de si mesmo, como é difícil quebrar esse ciclo. E justamente por estar com todas as nossas atenções voltadas só para nós mesmos, como é difícil desviarmos a atenção das nossas necessidades de ordem material. Não é verdade, gente? Não é isso que acontece com todos nós? Como enxergar um horizonte infinito de bem-aventuranças num futuro que será muito melhor se nós continuamos girando somente em torno das nossas próprias necessidades materiais? É muito difícil isso, o esquecimento de nós mesmos. Nós não queremos isso. Não queremos nos deixar em segundo plano. Continuando, o cardeal Morlot diz: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Na vida material é tudo o que queremos: riqueza ou estabilidade financeira, poder, nem que seja para pilotar fogão e máquina de lavar roupa, e a florida juventude,
queremos ter saúde e ser jovens para todo sempre. É impossível isso. E ele vai falar que raramente isso acontece tudo de uma só vez aqui na Terra. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. E aqui faço um parênteses, gente. A necessidade material, quando ela beira os níveis da miséria, ela anda lado a lado com a revolta. Então é muito fácil aquele que passa por necessidades materiais pungentes se deixar envolver, se deixar levar pela revolta, ao presenciar a indiferença dos que podem auxiliar e não auxiliam. Por isso que ele diz é verdade. A classe dos que são mais pobres ou dos que têm menos recursos materiais costuma invejar a posição daqueles que estão numa situação um pouquinho melhor, materialmente falando. E ele diz que isso é erro, porque em todos os cantos há sofrimento. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor, ou seja, de trabalho e de miséria. Sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é sim um lugar de provas e expiações. Como a gente comentou no mês passado, aqui na Terra todos sofrem. Todos, faz parte do nosso estágio evolutivo. André Luiz diz, felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Continuando, o cardeal fala, assim, pois, os que pregam que ela, a terra, a vida na terra, é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, bota séculos nisso, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Olha, gente, olha a responsabilidade daqueles que pregam que só temos uma existência no planeta e que só existe vida neste planeta. É cortar consolações e esperanças. É não nutrir quem nisso acredita de esperança alguma. Então, como é possível tanto sofrimento para uns e tanta aparente felicidade para outros? E olha quando ele diz que neste planeta, só excepcionalmente, teremos todas as condições à nossa completa felicidade. Começa pelo clima, né, gente? Um gosta de frio, outro gosta de calor, outro gosta de vento, outro gosta de chuva. Se Deus fosse atender a estação climática que cada um dos 7 bilhões de habitantes na Terra gostaria de ter só para si, seria um caos total. Então, aqui na Terra, a felicidade plena, como bem-aventurados, ainda não é possível, mas estamos a caminho. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Nunca se alcança. Se o homem, olha isso, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Porque esse absolutamente feliz reúne o quê?
aquelas 3 condições que ele colocou: riqueza, poder e eterna juventude. E lembrando da irmã Guadalupe, equilíbrio entre as necessidades do corpo e as necessidades da alma. Agora, o homem ajuizado é uma raridade neste mundo. Não. Karl Barth, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus: quem quiser ser feliz, mesmo nesta vida, precisa buscar a palavra de Jesus e dela não se separar. Porque o evangelho, a palavra evangelho, significa boa nova. Olha, nenhuma boa notícia traz tristeza. Boa nova, boa notícia, traz alegria. É para trazer esperança. Então, qual foi a boa notícia que Jesus veio trazer para nós? Que Deus é Pai misericordioso e justo e cuida de todos os seus filhos. Às vezes a construção em português é bem arcaica, tá, gente? O que está escrito aqui, ó. Ou em que consiste a felicidade na terra. Vamos trocar de outro jeito. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tenha guiá-lo à ponderação, que por 1 ano, 1 mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, daqueles que são invejados pela maioria. Olha que coisa, por 1 ano, 1 mês, uma satisfação, 1 noite, 1 dia de satisfação, perde-se todo o proveito de uma existência inteira. E são justamente esses os invejados. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures, ou seja, em algum outro lugar, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Mas espera um pouco, o cardeal Morlot não era católico? Ele está falando de vidas sucessivas, está falando de vidas em mundos mais adiantados do que a Terra. Está vendo, gente? A percepção dele como espírito superou a sua percepção como encarnado. Nós estamos a caminho disto. A querida Joana de Ângeles diz: sob quaisquer ocorrências, ama a vida e aprende a técnica de ser feliz. E a poetisa Maria Dolores, que também faz aniversário no dia 10 de setembro, tem uma poesia onde ela termina mais ou menos assim: ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida, seja onde for, num singelo canteiro de trabalho, a bendizer-te a luz e a florir-se em amor. Então, onde quer que estejamos, sob quaisquer ocorrências, que a gente possa ter um poço de consolações e um jardim florido para ofertar. Estamos quase terminando. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. Isso é incontestável, gente. Isso é incontestável. E dos melhoramentos sociais conseguidos,
novos e mais fecundos melhoramentos virão. Claro que esses melhoramentos sociais ainda não estão distribuídos de forma equitativa e justa a todos, mas já houve progresso. Essa é a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram, o Espiritismo. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação, ou seja, um bom ânimo, vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Quando eu leio essa frase, dá uma vontade de falar assim, ai, Kardec, dá um abraço aqui, porque o senhor está tratando a gente com tanto carinho, né? Meus queridos filhos, né? Ele dirigiu essa frase, aliás, essa mensagem para nós paternalmente. E concluindo, deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Deveis todos, que não estamos aqui por acaso, corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Olha que gracinha. Que nesta reunião solene, não é uma reunião solene, gente? Sim. Todos os vossos corações aspirem, desejem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Que linda esta mensagem desse cardeal, deixando-nos sempre a esperança e a consolação. Eu tenho 2 dicas para quem quiser trabalhar ou conhecer um pouco mais sobre a questão da felicidade neste mundo. O livro Seja Feliz Hoje e Vida Feliz, de Joana de Ângeles. O Vida Feliz é um livrinho de bolso com 200 capítulos. Muito baratinho, deve estar em torno de uns R$10. É muito bom para a gente estar sempre com a gente, né? Às vezes num consultório, num ônibus, em algum lugar que a gente tenha que ficar esperando algum tempo. Se for muito tempo, dá para ler os 200. E o Seja Feliz Hoje já é um pouquinho mais trabalhado, é mais recente esse livro. E aí a gente conclui. A felicidade depende unicamente da nossa reforma íntima com base no Evangelho de Jesus, com as luzes do Espiritismo. Porque tanto um livro quanto o outro, e há outros também, dele, de outros benfeitores espirituais, onde ao se tratar do tema felicidade, a pauta é a mesma, a nossa renovação espiritual. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, que apenas queiram o bem. Estamos dispostos a nos tornarmos bons espíritos para contribuir com a transição do nosso planeta para um mundo regenerado? Porque se não nos tornarmos bons espíritos, é melhor falar tchauzinho, porque vamos para outros lugares. Né? E Joana mais uma vez nos diz, há tanta beleza e amor convidando a vida. Em qualquer situação, segue Jesus. Mas seguir Jesus dentro da gente, para que as nossas ações possam refletir o seu Evangelho. E se nós formos reunir todos os ensinamentos de Jesus numa única palavrinha, qual é essa palavra? Amor. E assim nós terminamos mais um tantinho do nosso compromisso com o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu desejo a todos uma feliz primavera. Daqui uma semana começamos oficialmente a estação mais bonita do ano. Que Jesus possa florescer em nosso coração, hoje e para todo sempre.
Muito obrigada. Obrigada, Malô. A gente, com o Espiritismo, tem esse resgate da esperança, né? Senão a gente fica, mas a felicidade não é desse mundo. Mas a gente sabe que ela pode vir, que a gente está trabalhando sempre para isso. Muito obrigada mesmo. E a prova disso é que as flores estão aí para falar, voltamos e vamos de novo. E quanto IP, né? Uma hora é o cor-de-rosa, depois é o amarelo, depois são os brancos, que duram 3 dias, mas eles dão tudo o que tem. E a gente tem que dar tudo o que a gente tem numa vida, para a gente poder florir nas outras também. Muito obrigada mesmo por esses ensinamentos maravilhosos e vamos nos preparar para receber essa chuva de bênçãos no passe, onde a gente dá e recebe o tempo todo. Vocês serão chamados na ordem das fileiras.